O programa na íntegra no canal da Rádio Participativa no YouTube disponibiliza conteúdos extensos, completos, para seu acesso a qualquer momento. Muito boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa ver numa sexta-feira como essa, né, esse teatro histórico para nós, lotado de pessoas que querem debater, discutir, construir políticas públicas para a cultura no nosso município. Eu quero saudar a minha companheira de jornada, a Tereza Telaroli, nossa secretária de Cultura, saudar também com muito carinho a Gabriela Palomba, nossa presidente da Fundarte, a Rafaela, né, que eu sou admirador do trabalho da Rafaela como educadora, e fico muito feliz da Rafaela ser a nossa presidente do Conselho Municipal de Cultura. Se vocês me permitem, e não é discurso não, eu penso que essa noite é uma noite muito especial para nós, né, por nós estarmos abrindo essa conferência. Eu até estava cochichando aqui, uma noite especialmente importante, histórica, porque a Câmara Municipal de Araraquara acaba de aprovar a nova planta genérica de valores nesse exato momento. Não é a planta dos nossos sonhos, né? Nós queríamos uma outra que provocasse mais justiça social, que desonerasse uma parcela da população que precisa ser desonerada, mas enfim, é a planta possível. Ela é importante porque ela é um instrumento de gestão para o desenvolvimento urbano de Araraquara. Importante, é o primeiro passo. Nós teremos que ter outros passos daqui para frente para que a gente possa voltar a reorganizar, né, e planejar o desenvolvimento urbano de Araraquara. Também uma noite politicamente importante, triste, mas importante. Importante porque eu penso que ela é pedagógica e didática, e por isso que eu vou me estender um pouco mais na saudação, né? O nosso aniversariante do dia, o Luizão, está lá no fundo. Hoje o Luizão, né, e a Priscila Luiz, secretária de Comunicação, assinaram uma representação pública para apurar um crime de racismo aqui em Araraquara, no meu entender, grave, sério, mas eu penso que será didático, será educativo, né? Por mais que seja triste, mas é um processo de nós educarmos a população de Araraquara a não conviver com o racismo. Eu fiquei feliz da firmeza do Luiz e da Priscila, porque foi ela que detectou o crime nas redes sociais, de imediatamente representarem junto ao Ministério Público para a apuração. Eu estou falando, dando um enfoque político extensivo aqui na minha saudação, porque eu fiquei muito feliz de encontrar o Jair Alves, meu companheiro histórico também. O Jair, que é um militante da cultura, né, de décadas, né, foi importante para nós aqui em Araraquara na década de 80, não só como militante cultural, mas como militante político. Então já fico muito feliz de te ver aqui na nossa araraquarense, né, que fez carreira em São Paulo, e fico muito feliz de te encontrar aqui na nossa conferência. E fico também muito feliz de poder, como prefeito, abrir uma conferência que o palestrante vai ser o Sérgio Mamberti. Eu não preciso falar do Sérgio, porque todo mundo aqui conhece. Eu seria quase que ridículo, né, se eu tentasse falar do Sérgio Mamberti. Mas eu fico muito feliz, Sérgio, pelo seu histórico, né, não só pelo seu histórico, você que é um artista brilhante, né, com uma biografia brilhante, mas o seu compromisso com a construção de um país mais justo, de um país mais humano, de um país que efetivamente seja mais democrático, né, e que tenha a cultura como um grande instrumento de democratização.
talvez ninguém melhor que você, talvez não, certeza, ninguém melhor que você para abrir essa conferência, como bem disse a Gabi, como bem disse a Rafaela, como bem disse a Tereza, e certamente se eu passasse a palavra aqui para a Fabi que está do seu lado, a fala seria a mesma. Se eu fizesse, abrisse aqui, você vai ver, a fala será idêntica. Nós estamos num esforço imenso, e não é um discurso, porque geralmente tem um discurso que é meio chavão, né? Sempre quando a gente assume um governo, a gente fala, nós estamos num esforço para fazer isso, para reconstruir, como se tudo fosse terra arrasada. No nosso caso aqui, não é discurso aqui, de fato a situação ela é grave, né? Eu sempre digo que eu gostaria de ter encontrado a prefeitura que eu deixei em 2008, não é do ponto de vista simbólico, eu gostaria de ter encontrado na prefeitura as oficinas culturais funcionando, as escolinhas de esportes funcionando, os programas sociais funcionando. Infelizmente não é essa a realidade. Nem maquinário na prefeitura rodando a gente tinha, quanto mais programas, né? Nem teatro, né? Nem teatro. Nós estamos agora num esforço imenso. As pessoas acham que é pouco, mas num esforço imenso de recuperação do teatro municipal. No esforço, porque aqui a gente não tem dinheiro. Uma prefeitura que metade do nosso orçamento hoje, se nós fôssemos somar todas as dívidas da prefeitura, ela equivale a metade do orçamento municipal, para se ter uma dimensão da gravidade do problema. Então é porque nós vamos lá na raça, reformando o teatro municipal, com equipe própria da prefeitura, porque se eu for licitar, eu não tenho dotação orçamentária, então como eu não tenho dotação, eu pego os predeiros da prefeitura, põe lá, compro material e vamos fazendo. Mas pior que a depreciação material, que ela é grave, o que mais me entristece a desorganização dos programas que nós demoramos tanto tempo para estruturar na área da cultura. Ou seja, nós estamos num esforço imenso agora. Nós estamos chegando, passamos um pouco de 1.000 alunos nas oficinas culturais. Em 2008 nós tínhamos 3.000 alunos. 3.000. Nós tínhamos o triplo do que nós temos hoje, com um esforço imenso. Nós chegamos a 300? 300, nós chegamos a 1.000. Mas quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos 3.000 em 2008. Então nós temos que reorganizar a política cultural do município. Por mais Sérgio, Jair e todos que gostam de Araraquara aqui, por mais que o prefeito tenha vontade política, eu tenho, e eu acredito na cultura como instrumento de inclusão social, eu acredito na cultura como instrumento de construção da cidadania. Eu penso que Araraquara tem um potencial imenso, tem um mercado para a cultura imenso, tem mercado de trabalho para os artistas. Eu me lembro que em 2008 os artistas eles eram eufóricos em Araraquara devido ao tanto de trabalho que se tinha, o tanto de demanda que se tinha para os artistas. As pessoas podiam viver da sua profissão, que você tinha uma demanda na cidade. Eu acredito que Araraquara tem uma tradição. Nós estamos no Teatro Wallace, né? Nós poderíamos falar do Luiz Antônio, nós podemos falar do Zé Celso, nós podemos falar do Jair, nós podemos falar de tantos. Hoje nós podemos falar da Lineker, nós podemos falar de tanta gente que essa cidade, do Luiz Inácio, do Loyola Brandão, de tanta gente que a gente podia falar, que essa cidade já produziu e produz. Eu vou esquecer, já devo ter esquecido, já vou ter cometido alguma gafe aqui, mas é uma cidade que ela tem uma tradição cultural muito forte. É muito forte a tradição cultural de Araraquara. É uma cidade, por exemplo, que ela tem uma capacidade de produzir artistas na área do samba, por exemplo, que é uma coisa que você não consegue explicar, a não ser que você for lá na história, né? Na umbigada da região do Santo Antônio, algo que só a história explica. Como que Araraquara tem essa coisa quase que no DNA com o samba?
né? E se você vê a geração de talentos que a cidade produz, é uma geração atrás da outra, né? E tanta gente boa, não só da música, da dança, né, do teatro, enfim, de todas as linguagens. Então, eu acredito na força da cultura, eu acredito na força da cultura como geração de trabalho, de renda, como geração de oportunidades, como construção da cidadania, como inclusão social. E essa vontade política eu tento expressar o tempo todo. Mas o prefeito não é mágico. E pior, eu não acredito em magia, eu não acredito em Salvador da Pátria, e sempre quando alguma coisa fareja tudo isso, eu desconfio. Eu penso que toda a construção que fica é uma construção coletiva. Então eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho a vontade política que a gente recupere todos os programas e projetos que a cidade de Araraquara sempre teve, que a gente possa elaborar outros programas, mas eu acredito que essa será uma tarefa de um coletivo. Será a tarefa de nós, gestores públicos, que temos obrigação de no dia a dia estar fomentando tudo isso, mas é uma tarefa coletiva das pessoas que têm a mesma crença que nós, ou que muitas vezes se dedicam a vida toda à cultura. E nesse sentido, o modelo de gestão que nós escolhemos, ele é democrático e popular. Portanto, nós estamos num esforço imenso, mas nós queremos um plano para a cultura enquanto política pública até 2020. E quem é que vai produzir esse plano? Não serei eu, nem tampouco a Tereza, nem tampouco a Gabi, nem tampouco a Fabi. Vocês estão vendo que quem conduz a cultura Araraquara são as mulheres, né? Elas conduzem a cultura Araraquara. Nós temos a obrigação de no dia a dia fomentarmos tudo isso, mas essa tarefa não é nossa, de construção de um plano municipal. Essa tarefa é uma tarefa coletiva. Essa é uma tarefa de todos aqueles que acreditam na cultura. Por isso, a conferência é um instrumento potente e importante. Porque aquilo que nós aprovarmos nessa conferência, esse é o compromisso que eu assumi com todas as conferências, nós vamos mandar para a Câmara como projeto de lei e será aprovado como lei. Portanto, a cultura terá uma lei de diretrizes que nós vamos implementar até 2020. Nós teremos uma lei municipal que estabelecerá o plano municipal de políticas públicas para a cultura até 2020. E quem vai fiscalizar, Rafaela, a implantação desse plano é o Conselho Municipal de Cultura. Então esse é o instrumental que nós teremos para que a gente possa coletivamente fazer que a cultura tenha políticas públicas efetivas, que funcionem, mas que sejam uma construção coletiva. É a conferência que vai aprovar aqui as diretrizes do plano municipal, é o plano que vai virar lei, e é o Conselho Municipal no seu cotidiano que vai fiscalizar a implantação desse plano. Aí, portanto, o prefeito saberá o que fazer, a secretária, a presidente da Fundarte, os coordenadores da secretaria, todos os servidores públicos da secretaria e da Fundarte saberão quais são os nossos objetivos, porque os objetivos não serão os objetivos do prefeito, serão os objetivos daqueles que construíram essas propostas por meio da conferência municipal. Então esse espaço para nós ele é muito importante. Do ponto de vista da democracia direta, esse é o espaço mais importante do município
no que diz respeito à construção das políticas públicas para a cultura. Essa aqui é a instância máxima. Nenhum espaço tem mais poder do que esse para construir as políticas públicas da cultura. Essa semana eu recebi lá no gabinete a presidenta do Conselho Municipal do Idoso. Ela foi me levar as diretrizes que foram aprovadas na Conferência do Idoso. E é impressionante a força e a prioridade que tem a cultura na proposta dos idosos. A cultura é quase que a espinha dorsal das diretrizes que foram apresentadas também. Para a gente entender a capacidade e a capilaridade que tem a cultura na transformação da vida das pessoas. Ou seja, a população, muitas vezes a população idosa, que praticamente está, muitas vezes se alija, ou se quase que se auto-isola por uma série de fatores ou por ausência de políticas públicas. Essa população vem para a reinserção social, vem para a sociabilidade por meio da cultura. Da mesma forma que as oficinas culturais são tão importantes para as crianças, para os adolescentes dos bairros afastados da cidade, que muitas vezes não tem alternativa, não tem acesso ao lazer, e que o acesso ao lazer é aquilo que a gente consegue chegar como política pública, ou por meio do esporte, ou por meio da cultura. Se é importante para a criança e adolescente, também é importante para o idoso. E essa conferência, se vocês me permitem, tem que ter essa sensibilidade também. E a tendência, uma cidade com o perfil socioeconômico de Araraquara, é a nossa população idosa aumentar de forma vertiginosa. Nós acreditamos que os próximos indicadores do IBGE devem estabelecer que mais de 15% da população de Araraquara seja idosa. E isso tende a crescer quanto mais nós aprimorarmos as nossas políticas públicas na área da saúde, da cultura e do esporte, mais esse número vai avançar. Então, meus amigos e minhas amigas, eu penso que essa conferência tem uma tarefa importante. Eu penso que nós temos um desafio imenso. E se a gente for ficar sentado esperando a Prefeitura de Araraquara superar todas as suas dificuldades financeiras, nós não vamos fazer nada. Então, que a gente possa levar ao extremo, o dito que o inimigo do bom é o ótimo. A gente fica esperando as condições ideais e não faz dentro das condições possíveis. Então, que a gente possa fazer com que a cultura seja um grande instrumento de fomento à economia, de fomento ao mercado de trabalho, mas um grande instrumento de inclusão social, de construção da cidadania nas condições que nós temos hoje. Que a gente possa ter capacidade e criatividade para estruturar políticas públicas nas condições que nós estamos hoje. E por fim, que a gente possa entender a educação é muito importante na construção de uma nova consciência. Agora, não preciso eu dizer a vocês que cultura e educação para mim são sinônimos. Ou seja, se nós queremos, e quem esteve aqui na abertura da Conferência de Mulheres a semana passada, pode entender o que eu estou falando, Nós vimos um grupo de meninas, de adolescentes, do Caique e do Vale do Sol, fazer uma performance aqui nesse palco, que é algo que todo mundo aqui ficou emocionado. Inclusive uma performance denunciando
o racismo, né, Amanda? Foi algo emocionante. Então eu quero dizer a vocês que nós temos que construir uma nova consciência. Nós temos que disputar com essa lógica que está aí, que é uma lógica perversa. E hoje eu confesso a vocês, eu me assustei quando eu tenho visto algumas manifestações que são odiosas, né, que estimulam o ódio, a intolerância. Eu fico olhando, parece que não é Araraquara. A impressão que dá, parece que eu estou em outro lugar que não é a minha cidade. Então tem coisas que a gente começa a ver, né, o estímulo à homofobia, ao machismo, ao racismo, né, ao ódio, ao preconceito, que a gente começa a ver, parece que tem um monstro saindo da lagoa e nos engolindo. E só tem uma forma da gente enfrentar tudo isso: é disputando uma nova mentalidade, é disputando uma nova consciência, é a gente acreditando que é possível a gente fazer frente a essa lógica do mercado, do consumismo, do preconceito, do individualismo, da ausência da solidariedade, da ausência de direitos. É possível nós derrotarmos essa lógica. Eu tenho consciência e tenho convicção disso. Mas eu quero dizer a vocês que sem a cultura é impossível. Sem a cultura é impossível. Então que a gente possa entender a importância dessa conferência e a importância das deliberações dessa conferência. Muito obrigado a todas e todos.